Fala pessoal do segundo ano, tudo jóia? Retomando aqui, né? Só avisando que o professor de matemática não morreu, tá? E que a gente está retomando aí. Eu peço desculpas aí pelo intervalo de tempo sem atividade postada, mas é que eu estava atuando em cima dos conselhos de classe dos terceiros anos, fazendo fechamento dos terceiros anos e tive umas demandas emergenciais aqui no campus e acabou ficando algumas semanas aí e ainda tivemos um feriado no meio da semana de fevereiro ali, né, extensão do carnaval. E aí acabamos ficando uma semana aí sem um tempo sem postagem, né? Quase, enfim, né? Bom tempo. E aí estamos retomando agora, tá? Na verdade, assim, ó, a intencionalidade é concluir o conteúdo na parte de passagem aqui, juros compostos, aplicação deles, onde a gente parou da última aula. E teria ainda uma parte de matemática financeira, que seriam as tabelas SAC e Price. Essas a gente não vai trabalhar nesse momento, tá? Eu vou estar avisando o professor que vai pegar vocês no ano seguinte, mencionando que a gente não trabalhou esse conteúdo, né? E aí ele analisa e pondera a possibilidade de inserir isso, né? Que é a parte de financiamentos, financiamentos em geral, né? Onde normalmente no Brasil se usa a Price e a tabela Price e a tabela SAC para financiamento de casa, financiamento de carro e tudo mais. Mas, como a gente ainda não terminou a parte de juros compostos e o nosso tempo de aula está acabando, a gente vai ver essa parte de juros compostos. Na sequência, uma atividade avaliativa para fechar o trimestre, aí reavaliação e exame conforme já está marcado, né? Beleza? Vamos seguindo então? Bom, pessoal, rapidamente, né? A gente parou na aula passada aí falando de juros compostos, né? Para um tempo n, né? Temos um montante em uma aplicação de juros compostos, então é dado por essa formulazinha aí, montante igual capital inicial que multiplica 1 mais i elevado a n, onde n é o tempo, né? Em meses, em anos, aí vai depender do quem dessa taxa i que a gente vai estar aplicando, tá? Então, quando a gente aplica uma taxa i, deixa eu só pegar um laserzinho aqui. Quando a gente aplica uma taxa i, que é taxa de juro ao mês, o meu tempo n tem que estar em meses também. Se a minha taxa de juro é taxa de juro ao ano, o meu n também vai ser anos. Só que lembrando, essa formulazinha aqui só é adepta do que a gente chama de juros compostos, que na prática é o que se aplica. Juros simples é uma coisa assim que a gente aprende para entender o conceito de juro, mas na prática não é aplicável. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em juro envolvendo uma transação bancária, provavelmente bancária ou de, enfim, de qualquer situação financeira, provavelmente esse juro vai estar sendo pensado em juros compostos, porque ninguém quer perder dinheiro, né? Bom, enfim, seguindo. Aí eu vou trabalhar hoje aqui alguns exemplos, né? Eu vou pegar os números aqui iniciais de uma mesma situação de várias óticas, né? De vários pontos de vista, né? Então, o primeiro exemplo é aqui, ó. Ao aplicar um capital de R$ 1.200 ao juro composto, rendendo 1% ao mês, qual seria o montante após 2 anos de investimento? Bom, primeira coisa a ser observada são os dados que a gente tem. Outra coisa são as unidades, né? Aqui 1% ao mês e aqui o tempo é de 2 anos. Eu tenho que estar trabalhando com a mesma medida, tá? Então, ou eu vou buscar qual é a taxa que seria de juro ao ano, para usar 2 no lugar de anos, ou então eu deixo a taxa do jeito que ela está e transformo os anos em meses. Aqui é muito mais fácil transformar os anos em meses, né? Mas ao final eu ensino como é que vocês fazem essa transposição de taxa, tá? Taxa ao mês para taxa ao ano. Não é simplesmente multiplicar por 12 ou dividir por 12 não, tá? Em juros compostos não é assim que funciona. Então, uma taxa de juro de 1% ao mês não é equivalente a uma taxa de 12% ao ano. A gente vai ver isso ao final, tudo bem? Bom, seguindo então, buscando os dados, a gente tem o seguinte. Bom, a gente vai ter o seguinte, então o capital inicial, né, que é o valor lá no início do investimento, é de 1.200. A nossa taxa de juro é de, professor, mas ela estava 1%, aqui está 0,01. É nesse formato que a gente vai usar o i, tá? A taxa de juro é em número decimal, ela é dada em número decimal, tá? Então 1% é o quê? 1 dividido por 100, e 1 dividido por 100 é 0,01, ok? Lembrando, a gente está usando a taxa de juro ao mês, então a gente vai ter
o tempo em meses. Ah, mas professor, o exercício deu em anos. Transforma em meses. 2 anos, cada ano 12 meses, 24 meses. E o que eu estou procurando nessa situação é o montante. Então, eu vou aplicar diretamente na fórmula. Aplicando diretamente na fórmula, eu tenho m igual a 1.200 vezes 1 mais i, que é 0,01, elevado a n, então, elevado a 24. Beleza? Aí eu somo dentro dos parênteses, elevo a 24, pego esse número e multiplico por 1.200 e obtenho um montante. Simples assim. Professor, daqui para frente a gente pode usar a calculadora para fazer isso? Pode e deve. Eu não vou fazer vocês fazerem essas continhas aqui na mão, né? Aqui, ó, vou ter 1,01 elevado a 24. Não é vezes 24, é 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01, 24 vezes essa conta. Então, a gente não vai fazer isso aqui na mão. A gente vai usar uma calculadorazinha simples, aí, científica ou simples, né, mas que faça essa conta para a gente. Se alguém tiver problema com o uso da calculadora, me chama aí que a gente vai tentar resolver isso aí. Mas, enfim, espero que vocês já tenham habilidade suficiente para usar a calculadora, mas às vezes acontece, tá? E aqui é muito fácil errar usando a calculadora, né? É uma coisa estranha, mas muita gente erra continhas aqui com o uso da calculadora, né? Seguindo. Então, a gente vai ter 1.200, só somei ele dentro do parênteses, né? 1,01 elevado a 24, e que resulta em 1.523,68. Professor, deu redondinha essa conta? Não, eu já arredondei esse valor aproximando, tá? E aí, quando a gente falar em reais, no resultado final, a gente vai dar a resposta sempre com duas casas depois da vírgula, que são os centavos. Professor, mas tinha um terceiro número aqui, né? Depois do 8. Sim, tinha um terceiro número depois do 8, tinha outros números para além deles ainda, tá? E aí, o que tu fez com eles? Eu simplesmente adotei o arredondamento. E o que é o arredondamento? Eu pego as duas casas aqui depois da vírgula e olho para a última. Se aqui está um 8, é porque ou era um 7 e a terceira casa depois da vírgula era 5 ou um número maior que 5, 5, 6, 7, 8 ou 9, ou então era um 8 e o próximo número aqui era um número menor que 5, ou seja, 0, 1, 2, 3 ou 4. Por que 5 é a referência? Porque 5 é a metade. 0, 1, 2, 3 ou 4. São 5 casas diferentes aí, certo? 0, 1, 2, 3 ou 4. E são 5 casas para o arredondamento para mais, que é o 5, 6, 7, 8 ou 9. Né? Então, vai depender da próxima casa que vai estar aqui e eu faço esse arredondamento, beleza? Então, meu montante, ao aplicar R$ 1.200 a um juro de 1% ao mês em um período de 2 anos, é de R$ 1.523,68. Boa? Vocês vão ver que o próximo exemplo aqui tem números similares aos anteriores. E como eu falei, eu usei praticamente o mesmo exercício, porém em momentos pedindo coisas diferentes. E a gente praticamente vai trabalhar com essas 4 referências aqui, né? Capital inicial, taxa de juro, montante e o número de meses, o tempo aqui, né, do investimento, beleza? Então, olha, agora o enunciado muda um pouquinho, mas ele fala o seguinte: ao aplicar um capital de R$ 1.200 a juros compostos, rendendo 1% ao mês, após um determinado período, não me diz quanto tempo, o montante obtido foi de R$ 1.523,68. Qual foi o tempo de investimento dessa transação? Se vocês voltam no exemplo anterior, alguns já vão saber até me responder qual é o tempo e o que está acontecendo aqui. Né? Então, na verdade, eu estou pegando dados obtidos do exemplo anterior e usando aqui, simplesmente assim. Tá? Então, meu capital inicial 1.200, a minha taxa de juros é de 1%, e aí 1 dividido por 100 de novo, 0,01. O meu montante final eu já tenho, que é de R$ 1.523,68. Eu não sei por quanto tempo eu tive que fazer esse investimento a essa taxa de juros para chegar nesse montante. E é o que eu vou descobrir nos próximos passos. Bom, então substituindo, né, lembrando, montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa, já está somadinho aqui, elevado a n, onde n é o tempo, e é exatamente o que eu não tenho de informação nesse momento. Né? Eu tenho capital inicial, eu tenho montante, eu tenho capital inicial, eu tenho a taxa, 1 mais a taxa,
e o que eu não tenho é o n. Bom, então aqui nada mais nada menos do que foi passado 1.200 que estava multiplicando, passou dividindo. O próximo passo aqui eu vou mostrar uma coisa que normalmente é errado fazer, tá? Não é que é errado fazer, mas tu chega numa aproximação talvez não muito interessante se você não usar muitas casas decimais. Então o ideal é deixar em forma de fração. Ah, professor, mas não é forma de fração porque tem um número decimal. Sim, mas deixar nessa fração que aparece aí ainda, porque pode gerar um resultado um pouquinho diferente. Eu vou colocar um número decimal no próximo caso, até para vocês entenderem. Veja bem, eu estou trabalhando com duas casas depois da vírgula, e para não perder muito da essência, veja o que eu estou substituindo. Estou dividindo 1523,68 por 1.200 e, obviamente, estou usando algumas casas decimais a mais do que apareceu, a mais do que apareceu não, a menos, obviamente, do que apareceu no resultado que eu obtive da calculadora. Eu obtive uma dízima, né? Esse 3 aqui ele se repete indefinidamente, mas eu vou usar ele com, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas depois da vírgula. O professor tem regra para usar? A regra, na verdade, é aquilo que eu falei anteriormente. Deixa em forma de fração que é melhor do que está dividindo aqui. Mas, tudo bem, dá para dividir? Dá. Se for dividir, use uma porção de casas depois da vírgula, sei lá, 10 casas, enquanto a conta está ocorrendo, né? Lá no final a gente vai fazer um arredondamento. Apesar de que eu já usei um sinal de igual aqui, ó, e esse sinal de igual, de certa forma, ele está equivocado, né? Porque eu deveria estar usando um sinal de aproximadamente aqui, tendo em vista que eu já fiz um arredondamento desse número, onde eu cortei números que apareciam depois desse último 3, né? Mas tudo bem, veja bem, o que a gente tem aqui? A gente tem um número que é igual a 1,01 elevado a n. Eu não sei o quanto vocês lembram de logaritmo, mas é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Um número que quando eleva 1,01 a este número, a gente obtém 1,269333 e aí continuava com os 3, né? Então a gente está na ideia de logaritmo aqui. Qual que é o expoente que quando eu elevo 1,01 eu obtenho esse resultado? Isso é logaritmo, né? Log de 1,269 na base 1,01. E esse vai ser o resultado. Esse vai ser o meu n, né? Então é isso que a gente vai trocar no próximo passo. Bom, escrito então como dito, né? Log de 1,2697333 na base 1,01 é igual a n. E agora a gente resolve isso. Professor, como é que resolve isso? Eu também não sei quanto vocês lembram disso e a gente não vai estar conseguindo fazer agora aqui uma revisão de logaritmo e tudo mais, como eu gostaria. Mas aqui a gente vai usar um processo chamado mudança de base, onde log de A na base B pode ser reescrito como log de A numa base C e dividido por log de B numa mesma base C. E é exatamente isso que a gente vai usar aqui. A gente vai usar a base 10. Lembrando que log, quando se trata da base 10, não vem escrito a base. Então, substituindo, vai ficar desta forma aqui. Ó. Isto aqui é equivalente a isso aqui. Ó. Log desse número, na base 10, dividido por log desse número que era a base, na base 10 também. Aqui tem um 10 quando não aparece nada, né? Então, eu estou falando de log, log. Por que eu estou usando a base 10? Porque na calculadora eu faço essa conta com a base 10 de maneira bastante imediata. Em resumo, a gente usa a mudança de base quando a gente conhece o logaritmo de um número numa determinada base. Como a gente vai estar usando a calculadora agora aqui, a calculadora não, a maioria das calculadoras, né, não faz essa conta que está posta aqui de forma direta, mas esta conta aqui ela faz. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento. Então, quando a gente calcula log de 1,26 dividido por log de 1,01, a gente vai obter o n, que é o próximo passo. Claro, lembrando, esse 1,2697 já é um número arredondado, e esse meu n provavelmente vai dar quase igual ao n esperado. Né? Vamos lá. Vejam bem, ó, o que eu obtive como resultado. Né? Também trunquei aqui meu número, porque é 23,9998 e mais algumas coisas que eu escondi aqui, né, no resultado, que é um número, provavelmente um número irracional. Então, muitas casas decimais aí a partir do 8. Porém, esse cara aqui, 23,9998, é aproximadamente 24, levando em consideração que a gente está falando de meses, né? E aí 23,999
é praticamente 24 meses. Então eu coloquei ali 24 meses. Mas vejam, eu já fiz proposital isso para mostrar para vocês, que usar um número decimal vai me atrapalhar na conclusão final. Se eu deixasse em forma de fração, eu até podia não chegar no 24, tá? Mas eu ia chegar em 23, 9999999, que é muito mais próximo de 24. E aí eu poderia subentender que eu estava falando do 24 já automaticamente, por aproximação também. Claro que sempre se perde alguma coisa em arredondamento, né? Mas tem que tentar buscar evitar as perdas e trabalhar com os números mais completos possíveis, tá? E, ou seja, sem ficar cortando no meio do caminho, beleza? Bom, então agora a gente vai para um outro exemplo, que eu estou falando da mesma coisa de novo, só que agora pedindo uma outra situação, ó. Ao aplicar um determinado capital inicial em uma transação que rende 1% ao mês, a juros compostos em um período de 2 anos, obtém-se um montante de 1.523,68. Qual é o capital investido? Professor, mas esse exemplo é exatamente o exemplo anterior que investia 1.200, certo? O capital investido é 1.200, ok? Ok, e é exatamente esse número que a gente vai estar procurando aqui. A gente já conhece esses dados dos exemplos anteriores, mas poderia ser um problema totalmente novo se ele fosse apresentado no início, assim, da forma que ele está posto, né? Então aqui o que a gente não tem? A gente não tem o capital inicial, a gente tem a taxa de juro, que é de 1%, ou seja, 0,01. A gente tem o montante ao final desse investimento, né, que é de 1.523,68. E a gente sabe que ele ficou aplicado ali, né, por um período de 24 meses, ou seja, 2 anos. Tá? Já fiz a conversão aqui. E aí, de novo, a gente vem aqui e substitui, né? 1.523, que é um montante, é igual ao capital inicial, que eu não sei quanto é, vezes 1,01 elevado a 24. Ah, professor, já sabe, sim, é 1.200. Sim, a gente vai chegar nesse resultado, ou pelo menos espera chegar nesse resultado, né? Seguindo, a gente vai trabalhar com esses valores. Esse 1,01 elevado a 24, vocês podem sim calcular quanto dá isso. Só que esse número também, da mesma forma, vai gerar um valor com muitas casas depois da vírgula ou até mesmo com infinitas casas depois da vírgula. E aí a gente vai ter que estar aproximando ele. Então eu não vou aproximar nesse caso. Eu vou pegar essa multiplicação por 1,01 elevado a 24 e vou passar essa multiplicação, essa potência inteira dividindo. Dessa forma. Tá vendo? Peguei 1,01 elevado a 24 e passei dividindo. Professor, mas daí você já não tem um número ali. Sim, mas é esta conta aqui ó, que eu vou colocar na calculadora. E quando eu coloco a conta inteira na calculadora, ela não vai arredondar, eu não vou ter que ficar arredondando etapa a etapa, ela vai arredondar somente no resultado final. Então eu vou pegar 1523,68 e vou dividir por abrir parênteses, 1,01 elevado a 24, fecho parênteses, depois aperto igual, que aí ele vai fazer as duas contas simultaneamente ao mesmo tempo e vai perder o menor número possível de arredondamentos, ele vai arredondar o menor número de vezes. E aí já vai me dar um valor bem aproximado do meu C0. E mesmo assim, ainda a gente corre o risco de chegar num valor não tão redondinho, veja bem. Eu aproximei aqui já para 1.200, tá? Mas vocês vão ver que quando vocês fizerem essa conta na calculadora, e vai depender de que calculadora que vocês estão usando e o valor que vocês vão ter, mas normalmente vocês vão obter ali 1.199, 99, 99, 99, 99, enfim, alguma coisa mais ou menos por aí. E aí, obviamente, né, a gente pode fazer um arredondamento aí quando a gente chega em muitas casas decimais, e aí a gente vai truncar aqui, pegar as duas últimas e arredondar, inclusive, porque a terceira casa depois da vírgula seria um 9, e esse 9, então, arredondou 99 para 00 e arredondou 199 para 200. Então, a gente chega aí em aproximadamente R$ 1.200, beleza? Da mesma forma, e agora procurando a taxa, né, a gente tem aí um mesmo exemplo, só que diferente de novo. Ao aplicar R$ 1.200 em uma transação em um período de 2 anos, obtém-se um montante de 1.523. Qual é a taxa de juro aplicada ao mês nesta transação? Considerar juros compostos. Eu escrevi isso aqui só porque não falou que a taxa de juro é de ao mês e é composta. Mas sempre que trabalhar-se juros e não se falar nada, entenda-se que esse juro que a gente está tratando é composto. Quando for juro simples, vai ser dito, tá? Porque é uma coisa muito pouco usada, usualmente na prática quase não aplicável. Então, quando for para considerar juro simples, vai estar explícito. Quando não tiver nada, pensem que é juro composto, tá? Então, os dados, né? O capital inicial é de 1.200, a taxa eu não sei quanto é,
o montante final 1.523, ao se passar de 2 anos, ou seja, 24 meses, eu já fiz a conversão aqui para meses. Por quê? Porque está se pedindo a taxa de juro ao mês. Então, automaticamente, eu já transformei meu tempo em meses. Se eu uso 2, eu vou obter a minha taxa de juro ao ano, se essa fosse a pergunta, por exemplo. Né? Então, ajustar sempre o tempo com a taxa ao mês, ao ano, ou seja, com o período de aplicação dessa taxa, beleza? Substituindo, então, a gente tem o montante, que é 1.523,68, igual ao capital inicial, que é 1.200, que multiplica 1 mais a taxa elevado a 24. Por enquanto é isso, certo? Lógico, esse 1.200 está multiplicando, vai passar dividindo e mais outras coisas vão ser acrescentadas. Então tá lá, os 1.200 que estavam multiplicando já passei dividindo. Professor, e como é que eu elimino esse 24 no expoente aqui? Eu elevo 1 ao 24, elevo o i ao 24? Não, porque aqui é uma soma, né? Se eu fosse fazer isso, eu teria que fazer 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i, e aquela distributiva ia acontecer 24 vezes com todas essas parcelas. Não é isso que a gente vai fazer aqui. O que a gente vai fazer estamos tentando isolar o i. Então, o que é o contrário de, ou qual é a operação contrária a elevar a 24? É tirar a raiz 24ª. Porra, professor, raiz 24ª? Lembre, a gente está usando calculadora. Então, a gente pode trabalhar com números altos aí sem grandes problemas, tá? A gente não vai calcular a raiz cúbica, coisinha pequena, porque a gente está falando de um período grande, aí, 24 meses. Então, a gente vai passar esse 24 na forma de raiz. Né? Lembra, está elevado ao quadrado, passa a raiz quadrada. Está elevado a 24, passa a raiz 24. Né? A raiz com o radical da raiz vai ser 24. Beleza? Ficando assim, então. Raiz 24ª de 1523,68 dividido por 1.200. Professor, não dá para ter feito essa continha de dividir aqui já e pegar o valor aproximado e calcular a raiz 24ª dele? Não é o ideal. Quando tu faz isso, lembrando, já perdeu valores por aproximação e tu vai chegar num resultado diferente do esperado, tá? Quanto menos aproximações tu faz no processo, mais próximo do resultado correto você chega. Bom, eu estou procurando o meu i, né? A taxa. Então, esse 1 que está somando ao i, agora ele pode passar diminuindo. Fica assim, então, né? Ó, o i ficou isolado, o i mais 1 que estava aqui, né? O 1 mais i, então passou para lá. Tudo isso aqui, né? Raiz 24ª de 1523,68 dividido por 1.200. Depois que eu encontrar esse resultado, eu faço menos 1. Ok? Então agora eu vou usar a calculadora e vou fazer isso aqui. Ah, professora, eu não sei calcular a raiz 24ª? Não tem isso na minha calculadora, não tem essa tecla. Sim, mas lembrando, raiz de alguma coisa é a mesma coisa que esse número elevado a uma fração. Ou seja, esse número aqui elevado à fração 1 sobre 24. Né? É exatamente isso que a gente usa lá na calculadora. Então, abre parênteses, 1523,68 divide por 1.200, fecha parênteses, eleva, abre parênteses de novo, 1 dividido por 24, fecha parênteses, dá um igual, e aí aperta menos 1, e aí tu vai ter o resultado. E esse resultado vai ser aproximadamente 0,01. Na verdade, ele dá 0,009999, e aí como está pegando duas casas depois da vírgula, então tu vai olhar para a terceira, é um 9, esse 9 faz aumentar uma, fica 0,01, ok? Ou seja, 1% de juro ao mês, que já era obviamente esperado, a gente vem trabalhando com esses dados desde o começo, né? Bom, agora eu faço uma pergunta um pouquinho diferente daquilo que eu comentei lá no começo, né? Que aquela taxa de juro ao mês é igual à taxa de juro ao ano. Então, assim, uma aplicação que tem um juro de 1% ao mês é equivalente a uma aplicação que apresenta qual taxa de juro ao ano? De imediato, a gente pensa assim, a 1% de juro ao mês vai ser 12% de juro ao ano, certo? Errado. Se isso fosse em juros simples, estaria correto, mas aqui a gente está falando de juros compostos. Então é juro sobre juro. Esse 1% no próximo mês é 1% em cima do valor do capital inicial mais 1% do mês anterior, e assim vai. E aí nas 12 parcelas isso provavelmente vai dar algo maior do que 12%, né? Se fosse juros simples daria 12%, juros compostos dá algo um pouquinho maior, né? Quanto é esse um pouquinho maior? Vamos lá, vamos por partes. Então veja bem, eu escrevi isso aqui, ó.
1 mais I, né? Aquela taxa, elevado a taxa de juros ao mês, tá? Esse izinho aqui vamos pensar num período menor e esse I maiúsculo num período maior, então aqui é o mês e aqui é o ano, tudo bem? Então, 1 mais I elevado a 12 meses é igual a 1 mais Izão elevado a 1. O que é esse Izinho e o que é esse Izão? Esse Izinho aqui eu estou considerando a taxa de juro ao mês, que está lá. E por que 12 aqui, professor? Porque 12 meses é igual a 1 ano, né? E o meu Izão é a taxa de juro ao ano. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que se eu considero uma taxa de juro ao mês em 12 meses, ela vai ser igual a uma taxa de juro ao ano em um ano. Concordam? A taxa de juro ao mês em 12 meses vai ser igual à taxa de juro ao ano, equivalente, né, em um ano. Né? Agora eu preciso saber quantas são essas taxas equivalentes. Esse izinho é a minha taxa de juro ao mês, está aqui, é 1%, então aqui vai 0,01, né? E esse isão é exatamente o que eu estou tentando buscar aqui. Eu estou tentando encontrar qual é a taxa de juro ao ano que é equivalente a uma taxa de juro de 1% ao mês, obviamente em 12 meses, né? Bom, substituí ali o 0,01 simplesmente. Aí somei o 0,01 com 1, ficou 0,01 elevado a 12, né? E aí, aqui está elevado a 1. Uma coisa elevada a 1 é ela mesma, né? Então, do lado de cá, na verdade, eu só tenho 1 mais isão. E aí, eu passei esse 1 mais isão, passei para cá menos. Então, ficou esse resultado aqui. Botei isso na calculadora direto, 1,01 elevado a 12, e esse resultado, menos 1. E vou obter o seguinte, 0,1268. O que é isso? Essa é minha taxa de juro ao ano, que é equivalente a uma taxa de 1% ao mês quando passado 12 meses. Tá? Ou seja, é equivalente aproximadamente a... Aqui já tem um arredondamento, tá? Já cortei aqui com 4 casas, porque eu ia andar 2 casas para cá e ia ficar duas depois da vírgula. Então, aproximadamente 12,68 ao ano. É exatamente isso que é equivalente, tá? 1% ao mês é equivalente a 12,68 aproximadamente aí ao ano, tá? Então vejam, se fosse juros simples ia ser 12, né? Aqui é juros compostos, já subiu um pouquinho mais. Bom, agora eu vou fazer um caminho inverso, tá? Uma aplicação que tem um juro de 12% ao ano é equivalente a uma aplicação que apresenta qual taxa de juro ao mês? Então, o que eu tenho agora é meu isão, né? E é 12%, então é 0,12, né? Substituindo, eu tenho a seguinte expressão. 1 mais izinho, que eu não sei quanto é a minha taxa de juro ao mês, mas quando calculado em 12 meses, vai ter que ser igual a 1 mais isão em um ano, né? E aí a gente vai fazer essas continhas aí, tá? Só veja bem, esse elevado a 12 precisa sair daqui. E como é que ele vem para o lado de cá? Na forma de raiz décima segunda, né? Então fica assim, ó. Tá, na verdade o que eu fiz ali foi só realizar o 1 mais a taxa, né? 1 mais 0,12. E aí agora sim eu vou passar em forma de raiz. Então vai ficar 1 mais i, tá? Não está mais elevado a 12, é igual a raiz décima segunda de 1,12. Esse 1 mais i aqui está sobrando, né? Esse 1 positivo, então vai passar para lá negativo, ficando da seguinte forma. O i igual a raiz décima segunda de 1,12 menos 1. Quando eu calculo isso, eu vou encontrar a taxa de juro ao mês. Antes de fazer a continha, ó, se fosse juros simples, uma aplicação com 12% ao ano, é 1% ao mês. Mas aqui a gente não está falando de juros simples. Então vai dar menos do que 1% ao mês, certo? E vai ser quanto? Para 0,095, né, que foi o número obtido aqui, ou seja, essa taxa é equivalente a aproximadamente 0,95% ao mês. Né? Lógico, vão aparecer outros números aqui depois do 5, acho que nem eram 5, eram 4, eu fiz o arredondamento aqui em função do próximo número aqui. Lembrando, se for 5, 6, 7, 8 ou 9 depois, a gente aumenta 1. E se for 0, 1, 2, 3 ou 4, a gente deixa como está. Né? E aí a gente finaliza os exemplos aí das taxas e que foram trabalhados aí com vocês. Logo estou disponibilizando um questionáriozinho desse conteúdo e a gente fecha o conteúdo do nosso trimestre devido ao número de aulas que a gente tem programadas. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, até mais.